Representar substâncias moleculares na sua forma estrutural ou eletrônica exige certa habilidade química. Eu sou o professor Evânio e na correção desse exercício irei mostrar o caminho passo a passo. Já vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Pessoal, na primeira questão, pede para representar a fórmula eletrônica ou estrutural das seguintes fórmulas moleculares. Veja bem, na número 1, letra A, nós temos CH4. Então veja, o carbono fica no centro, é o elemento que mais faz ligações. Vocês podem observar na tabela periódica que ele se situa na família 14, grupo 14, a antiga família 4A, e, portanto, ele possui apenas 4 elétrons na camada de valência. Como a sua última camada é a camada L, suporta até 8, portanto, o carbono efetua 4 ligações químicas. E o hidrogênio, a gente viu que ele forma a regra do dueto, ele se estabiliza com 2 elétrons, uma vez que ele possui apenas uma camada, a camada K, e que suporta no máximo 2 elétrons. Como o hidrogênio já tem 1, ele compartilha mais 1 e aí se estabiliza com 2. Então, veja bem, nós temos aqui 4 hidrogênios, 1 para cada lado. O hidrogênio se estabiliza preenchendo o dueto e o carbono se estabiliza preenchendo o octeto. Aqui nós temos hidrogênio, fósforo e oxigênio. Lembre-se que o hidrogênio sempre fica nas pontinhas, porque é o que faz menos ligações químicas. O oxigênio está no grupo 16, normalmente faz 2 ligações para completar o octeto. Agora o fósforo está no grupo 15, a antiga família 5A. Nessa família ele possui 5 elétrons. Para completar o octeto, ele só compartilha mais 3. Só que o fósforo se situa no terceiro período da tabela periódica. Ele possui 3 camadas, KLM, e a camada M suporta muito mais que 8 elétrons. Então, quando necessário, o fósforo expande o octeto, ficando com mais de 8 elétrons na camada de valência. Pessoal, veja bem aqui, ó. Nós temos o fósforo, 4 oxigênios, 1, 2, 3, 4. E o hidrogênio fica nas pontas porque é o elemento que menos faz ligações químicas. Então nós temos um aqui, podemos colocar o outro aqui e o outro aqui. Então eu posso começar pelo hidrogênio, só faz uma ligação cada um. O oxigênio possui 6 elétrons na última camada, está no grupo 16, não esqueça desse detalhe. Então, se o oxigênio já tem 6 elétrons, compartilhando mais 2, ele consegue se estabilizar com 8. Então, esse aqui fez uma ligação com mais uma, 2, esse fez uma com mais uma, 2, esse fez uma com mais uma, 2, e esse que não tinha feito nenhuma, efetua as 2. E nesse caso, pessoal, o fósforo fez 1, 2, 3, 4, 5. E ele já tinha 5 elétrons, compartilhou mais 5, totalizando 10, tá? Como eu disse, ele possui 3 camadas e a última camada, que é aquela que está participando da ligação, consegue expandir o octeto, ficando então com esses 10 elétrons. Nós temos aqui, ó, H3O+. Aqui eu vou fazer a fórmula eletrônica só para a gente ver algum detalhe. O oxigênio, como eu disse, fica no centro, e o oxigênio, pessoal, possui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons no total. Nós temos aqui 3 hidrogênios. Um aqui que possui 1 elétron, o outro hidrogênio aqui que possui 1 elétron, e eu vou colocar mais um hidrogênio aqui. Só que esse aqui, ó, é um cátion, ele não possui nenhum elétron. Aí veja bem, aqui o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons. Esse se estabiliza também com 2. Veja que o oxigênio se estabiliza com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E esse hidrogênio que precisa ter 2 elétrons, ele também, ó, se estabiliza com 2. E para melhor representar, vamos mostrar aqui a forma estrutural. Olha, a gente coloca entre colchete, tá? Nós temos um oxigênio no centro e são 3 hidrogênios. 1, 2, 3. Esse aqui tem um par de elétrons, um tracinho. Esse tem mais um par, um traço. E aqui tem mais um par, um traço. E o sinalzinho de mais, que representa o cátion, a gente deixa fora do colchete. E essa é a forma que mais se representa o H3O+.
que é a água ácida. E aqui, pessoal, nós temos o SO3. Ambos, enxofre e oxigênio, estão na mesma família. Portanto, todos os dois possuem na última camada 6 elétrons. Estão no grupo 16 na tabela periódica, na antiga família 6A. Todos possuem 6 elétrons. Só que o S está no terceiro período, ficando assim com 3 camadas, Kl e M. E essa terceira camada consegue sim expandir o octeto. Portanto, o S centraliza, são 3 oxigênios, 1, 2 e 3. Cada oxigênio efetua 2 ligações para completar seu octeto, assim como ocorreu aqui, por exemplo. Então, cada oxigênio faz 2 ligações. E o enxofre, olha que interessante, fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. E ele tinha 6 elétrons, compartilhou mais 6 e ficou no total de 12. Pessoal, se liga aí. Antigamente, muitas pessoas entendiam isso aqui de forma diferente. Achavam que o S tinha que completar o octeto com, no caso, 8 elétrons. E os demais oxigênios recebiam aí um empréstimo, vamos dizer assim, de um par de elétrons, o que eles chamavam de ligação dativa, né? Isso já não confere mais. E o S fica assim com mais de 8 elétrons. Ele tem espaço para comportar isso aí. Então a forma mais correta de representar o SO3 é a que vocês estão vendo aqui. 3 ligações duplas. E aqui, pessoal, por fim, nós temos o C2H4O. Nós temos 2 carbonos, vamos deixá-los no centro, porque são os que mais fazem ligações. Nós temos aqui o oxigênio, a gente pode colocar aqui, e nós temos 4 hidrogênios. Nós podemos colocar um hidrogênio para ligar com o oxigênio, tá? O oxigênio faz 2 ligações, vou colocar já outra acima aqui, e o carbono faz 4 ligações, conforme a gente já viu aqui. Só que nós temos apenas mais 3 hidrogênios. Vou colocar um aqui e os outros 2 aqui, ó. Por exemplo, aqui e aqui. O hidrogênio a gente viu que só faz uma ligação. Então tá aqui uma, tá aqui outra, tá aqui outra. E o carbono faz 4. 1, 2, 3, 4. A ligação dupla. 1, 2, 3, 4. E assim a gente finaliza a questão número 1. Pessoal, na questão de número 2, pede para marcar a alternativa correta. E nós vamos marcar a letra D. Veja bem, se uma substância apresenta moléculas, ela apresenta ligações covalentes, tá? Por exemplo, aqui, no caso da água, nós temos aqui a representação da molécula de água. Nós temos aqui hidrogênio e oxigênio que são unidos por compartilhamento de elétrons, conforme vimos na explicação sobre ligações covalentes. Então, pessoal, quando os átomos se unem por ligações covalentes, nós temos aqui o que nós chamamos de molécula, uma quantidade definida de átomos. Por exemplo, aqui são 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Então, nós temos uma quantidade finita, portanto, nós temos uma molécula. Se tivéssemos aqui o NaCl, veja bem, vamos ver na próxima explicação, se trata da ligação iônica, formada por metal e por não metal. Aqui nós não temos molécula, aqui nós temos um aglomerado de vários íons de sódio e vários íons de cloro, sem uma quantidade definida. Então, sempre que tiver uma quantidade finita de átomos unidos por ligações covalentes, nós temos o que chamamos de molécula. Mas vale lembrar de um detalhe. O diamante, por exemplo, é formado apenas por carbono, tá? E aí, no caso do diamante, os carbonos se unem com outros carbonos por ligação covalente. E aqui nós não temos uma molécula. Isso porque nós não temos uma quantidade definida de carbonos na estrutura do diamante. Por exemplo, aqui nós temos ligações covalentes e uma quantidade finita, bem definida. 1 oxigênio e 2 hidrogênios para cada molécula. No caso do diamante, volto a dizer, nós temos ligações covalentes entre átomos, por exemplo, mas nós não temos uma quantidade finita de átomos. Não dá para definir, por exemplo, a molécula do diamante. Nós sabemos que a estrutura do diamante contém carbono, mas não se define a quantidade deles. Então, é um tipo de ligação covalente que não apresenta molécula. Aqui nós temos uma molécula que é representada por ligações covalentes. E para entender a questão de número 3, vamos fazer aqui
algumas estruturas. Pessoal, preste bem atenção. SF2. Veja bem, o S fica no centro por fazer mais ligações. O Flu está no grupo 17 na tabela periódica, portanto possui na última camada 7 elétrons. E para completar o octeto do Flu, falta apenas um elétron. Lembrando, galera, que a última camada do Flu suporta apenas 8 elétrons. Então, o Flu fica aqui, tá? Olha, vou mostrar na forma eletrônica só para vocês entenderem com detalhes. O Flu apresenta 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o S possui 6. 1, 2, podemos colocar aqui, por exemplo, 3, 4, 5, 6. E aí, galera, veja bem. O Flu fica com 8 elétrons. Esse outro Flu fica com 8 elétrons. E o S fecha o octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Veja que o S se estabiliza com 8, porém, ele tem aqui ainda dois pares de elétrons não ligantes, que ele poderia usar se fosse necessário, porque ele tem espaço para armazenar esses elétrons. Então, na espécie SF6, que é o hexafluoreto de enxofre, o S fica no centro, sempre, e nós temos aqui 6 flúor. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente viu aqui que o Flu compartilha apenas um par de elétrons e que o S possui 6 elétrons no total e pode compartilhar os 6. Então a ligação pode ficar assim, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, mais um aqui e outro aqui. Neste caso, cada Flu fez uma ligação só, compartilhando um par de elétrons, e o S compartilhou todos os elétrons que tinha. No caso aqui, tinha 2 pares de elétrons não ligantes para o S. E aqui não, todos foram compartilhados. E ele pode, e essa espécie existe, sem fazer ligação dativa. Tá, pessoal? Faz ligação covalente. Esse termo de ligação dativa vai excluindo aí, ó, pouco a pouco dos termos químicos, tá? Agora veja bem, OF2. Olha que interessante. Nós temos aqui o oxigênio, que está na mesma família que o S. Então, o O faz mais ligações que o Flu, são 2 Flu, veja bem. Só que aqui, pessoal, observe, mais uma vez, o Flu possui 7 elétrons no total, só para que vocês entendam aqui, ó, esse comparativo com aqui. O O está na família 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que isso aqui, pessoal, isso aqui é praticamente a mesma coisa. Olha, o Flu fica com 8 elétrons, aqui com 8 elétrons e o O também com 8 elétrons, igualzinho a gente fez aqui. Só que nós temos um diferencial agora. Aqui tem 2 pares de elétrons não ligantes, aqui também. Só que o S tem uma camada a mais do que o O. Então o S pode compartilhar todos os elétrons que ele possui e o O não. O oxigênio está no segundo período da tabela periódica, ele possui a camada K e a camada L apenas. E essa camada L, que é a camada de valência, no caso do oxigênio, já tem 6 elétrons por natureza. Ele compartilhando mais 2, ele recebe mais esses 2 elétrons e fica no total de 8. E o limite da camada L é 8. Mesmo tendo elétrons não ligantes, ele não forma mais ligações químicas. Por esse motivo que não existe a espécie OF6. Tá? Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido como montar as estruturas da ligação covalente. Se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Terei prazer em respondê-los. Valeu, galera. Tchau.